Olá, meus queridos, minhas queridas. Voltamos a ter o início de uma nova série. A escolha das nossas sementes. Essa é a palavra que o Senhor me colocou, já colocou no meu coração há umas 2 semanas atrás, mas a gente passou por um processo, morreu uma pessoa da família, foi um pouco complicado. E por isso eu não queria ser influenciada pelos meus pensamentos. Eu no começo achei que essa palavra estava influenciada a questão do momento que eu estava vivendo, e eu preferi estar mais atenta, ouvir o que Deus tinha para falar, confirmar, porque eu tenho esse temor no meu coração. Acredito que todos aqueles que levam a palavra têm o temor de ser influenciado pelas circunstâncias. Nós não levamos uma palavra segundo o que achamos que devemos falar, e sim o que Deus quer falar naquele momento. E por essa preocupação e pela circunstância que eu passei por essas 2 semanas, eu preferi aguardar, orar, confirmar, separar os meus sentimentos, né? E chegamos até esse momento agora. Quero me desculpar por esse prazo, por essas 2 semanas, mas eu entendi que era necessário, tá? Então vamos à palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está no livro de Gálatas 6, no capítulo 7 em diante. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Soberano Deus e eterno Pai, nosso amigo, companheiro, Paizinho, o Senhor é a única coisa que nós temos, Senhor, é a Ti. E neste momento eu quero clamar ao Senhor mais uma vez. E eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, uma oração movida, guiada e direcionada pelo Teu Espírito Santo. Que não seja o meu falar, que não seja o meu entendimento, que não sejam as minhas convicções, mas que o Teu Espírito Santo flua do meu ventre como rios de águas vivas. Que esta palavra que ela sirva para a exortação, consolação, edificação, que seja uma palavra que venha ecoar nos corações de todos que o ouvirem, Senhor. Que nós venhamos ter o temor de ouvir a Tua palavra e buscar todos os dias colocar em prática, Senhor, o que o Senhor nos ensina, Senhor, todos os dias através da Tua palavra. Senhor, eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Quem nunca ouviu essa palavra, né? É muito difícil alguém não ter ouvido algum dia ou alguém dizer assim, olha, cuidado com o que você semeia, porque o que você semeia você vai colher. E essa palavra é uma palavra muito real. E semana passada eu estava deitada e o Senhor falou assim para mim, nós levamos na estrada da vida um alforje. E aí eu fui pesquisar o que era alforje. A alforje é uma bolsa de couro que ela tem 2 compartimentos. E o Senhor falava isso muito forte ao meu coração. Nós temos um alforje que nós carregamos espiritualmente na nossa vida. E nesse alforje há 2 espaços para 2 tipos de semente. Existe a semente boa e a semente má. Nós temos as 2 oportunidades. E quem decide o que vamos semear ou não somos nós. Ninguém decide por nós. Nós decidimos se nós vamos semear a bênção, se nós vamos semear amor, se nós vamos semear compreensão, se nós vamos semear discórdia, se nós vamos semear lascívia, se nós vamos semear a contenda, se vamos ser amorosos ou rancorosos. Quem decide somos nós. Nós, como pais, que decidimos também o que semeamos nos nossos filhos,
porque o que nós semearmos na infância, vamos colher na adolescência, e ele vai sofrer na juventude se a nossa semente não for boa. Um dia, numa outra pregação eu já disse, numa outra ministração eu já disse, que nós recebemos nossos filhos, é uma folha em branco, e o que nós semeamos nele, nós vamos colher. Isso também eu aprendi na casa de recuperação, quando via filhos de pessoas da igreja, pastores e missionários, cheios da palavra de Deus, cheios de obras, e os seus filhos ali. Porque semearam para os outros e não semearam no reino dos seus filhos. E isso é muito forte, porque aqui a Bíblia fala assim, ó, não se engane, que de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele vai colher, isso é certo. E por isso nós devemos se preocupar em fazer coisas boas, no final aqui no capítulo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E há uma outra parte que diz assim, que aquele que não faz o bem para os seus é pior que os infiéis. Antes da família da fé existe a família do sangue. E nós precisamos fazer primeiro para a família. E é muito difícil a gente dividir isso, né? É muito difícil equilibrar isso. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre isso. Eu quero falar sobre as nossas sementes. O salmista Davi, se eu não me engano, no Salmo 90, diz assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance sabedoria. Nós passamos os dias, nossos dias são muito rápidos, nossos anos são curtos, parecem longos, mas são curtos. A Bíblia fala que a nossa geração agora, ela vive de 70 a 80 anos, passou disso, é cansaço, enfado, até foi dito isso hoje no culto, e é real. Então, o que nós vamos semear, nós vamos colher. E o salmista Davi, se eu não me engano, no Salmo 90, também diz assim, para cada ano de tristeza, dá 2 de alegria. Para cada ano que eu semeei chorando, que eu venha colher sorrindo, recolhendo os meus feixes com alegria, né? Então, nós precisamos assim, pensar, o que nós estamos semeando? O que nós estamos semeando na vida das pessoas que nos rodeiam? Qual tipo de semente nós temos nas nossas mãos? E eu escolho, na circunstância que eu estou vivendo, o que eu vou semear. Só que nós fazemos a escolha, olhamos na mão, escolhemos a semente que nós vamos semear, às vezes a falsidade, atrás de um líder espiritual ou de um líder do trabalho, nós semeamos a contenda, nós trazemos discórdia no nosso trabalho ou no nosso ambiente espiritual. E é como se nós fizéssemos aquilo em oculto e que nunca fosse trazido à luz e que nós nunca pagaríamos por isso. E não é real. Um dia a conta vem. Por que eu fiquei tão relutante nessa palavra? Porque morreu uma pessoa, um parente, um ente, e há 14 anos atrás, há 7 anos atrás, Deus falou comigo assim, olha, não peça misericórdia para fulano. Não peça misericórdia. A partir de agora ele começa um processo. E tudo que ele semeou, ele vai colher. E passaram-se 7 anos, gente, 7 anos, certinho, tá? E há 3 meses atrás Deus disse para mim assim, eu vou recolher fulano. Acabou as sementes. Então tudo que ele plantou, ele colheu. E a colheita dele foi muito dura. Foi uma colheita dura porque a semente que ele tinha nas mãos foi adulterada. Ele era um líder espiritual, era um pastor que viveu em adultério, que semeou lascívia, que semeou dentro do reino a ganância, distorceu princípios de Deus, viveu muitas coisas erradas dentro do reino. E aí, quando Deus me disse essa palavra, eu no momento me preocupei e comecei a ver, porque aí logo ele perdeu o ministério, logo ele perdeu a igreja, daqui a pouco foi preso, passou 4, 5 anos na cadeia, colhendo a semente do engano, colhendo as sementes ruins, mas em tudo eu vi o amor do Senhor, guardando a vida, dando oportunidade de arrependimento, e os anos passaram. E chegou o fim da vida desta pessoa. Não foi ninguém que matou, foi o Senhor quem levou.
A família tem certeza da salvação, porque o Senhor consolou o nosso coração e disse para nós que ele teve um tempo de arrependimento e salvação. Nem todas as sementes dessa pessoa eram ruins, o coração dele era bom, tanto que em algum momento Deus, dentro de todo o processo que ele passou, Deus ainda permitiu a salvação. Então, nós humanos olhamos para as pessoas com um julgamento. Nós olhamos com o nosso pensamento, mas Deus não vê da forma que nós vemos. E o Senhor pesa tudo muito retamente. Há um anjo com pesos e medidas, e todo o caminho da sua vida são ministros do Senhor. Há 5 ministros que nos acompanham. Eu tive essa experiência quando meu pai estava na UTI, que Deus ia levá-lo, e eu vi um tribunal, e o Senhor pesa tudo retamente. E havia um anjo com os pesos e medidas que ia juntando. Havia um outro que tinha olhos dos pés à cabeça, e ele via como o homem estava vendo aquela pessoa, como a gente se vê, como o mundo espiritual se move. E Deus, com isso, quando eu tive essa experiência com Deus, eu via o meu pai no hospital e tinha um anjo da morte e o espírito da morte. Estavam aguardando o veredito. E eu via um tribunal. É claro que eu não vi Deus, mas eu vi um tribunal e sabia que Deus estava ali, Jesus à sua destra. Chegava o Espírito Santo à frente. E nisso vinham esses ministros e entregava como se fosse um processo. Era o processo da vida daquele homem, era o processo da vida do meu pai. E ali eu vi aqueles anjos. O Senhor falava para mim sobre os 5 ministros que acompanhavam o homem na terra, que ele não tinha o objetivo o objetivo de alguns outros anjos de pelejar, enfim, ele tinha o objetivo de seguir o homem. E aí o Senhor depois, posteriormente, me falou onde estava na Bíblia a cada um daqueles ministros, onde estavam eles relacionados ali. E eu achei bem interessante, porque nós não temos ideia disso. Há um anjo que vai à nossa frente, e esse anjo tem a nossa face. Quando fala do anjo de Pedro, é o anjo de Pedro que saiu que veio aqui, porque tem a face dele, mas na verdade era Pedro, quando Pedro saiu da prisão. Tem um anjo que tem a nossa face, ele vai à nossa frente. Tem um anjo que tem a semelhança de um leão, que guarda a nossa alma. Tem um anjo com olhos dos pés à cabeça, que Ezequiel no rio Quedar viu esse anjo, que são só olhos. Esse anjo ele tem a função de ver como nós vemos o mundo, como o mundo está nos vendo e como o mundo espiritual se move para que as coisas aconteçam. Às vezes nós caímos, nós tropeçamos, foi conta de ciladas do inimigo e coisas que estavam no nosso coração. Há 2 situações diferentes. E esse anjo está ali para relatar isso. Tem um anjo que escreve tudo que pensamos e tudo que falamos. E tem um anjo que ajunta todos os pesos e medidas. E aí o Senhor disse assim para mim nessa experiência: pesado foste na balança e achado graça. Eu achei que Deus ia recolher o meu pai naquele dia, mas Deus não recolheu. Deus passou com ele pelo processo da salvação. E ele era um homem alcoólatra, com dificuldade na bebida, com raízes espíritas. O pai era espírita. Minha mãe passava por uma peleja espiritual muito grande com meu pai, né? Porém, era um homem que, com todas as batalhas, todas as manhãs, às 5 horas da manhã, meu pai estava de joelhos orando. Ele buscava Deus e ele dizia assim: vocês não entendem o que eu passo. Eu luto contra. E falava assim sobre algumas experiências que ele tinha de peleja. E em tudo isso Deus achou graça. As pessoas do mundo, a família, as pessoas que rodeavam, talvez julgassem ele. Mas só o Senhor conhece o que está dentro do nosso coração. E aí houve essa situação dessa pessoa, quando Deus disse para mim há 7 anos atrás que ele iria colher todas as sementes. E agora eu estou assistindo aquela série de Eli, dos seus filhos, dos reis, e eu achei bem interessante como Deus é longânimo em irar-se, é longânimo em dar oportunidade, é longânimo em apurar sua justiça. Ele dá oportunidades ao homem.
Dentro do processo que eu conheci essa pessoa, foram 14 anos. 7 anos ele teve a oportunidade de se arrepender. Por 7 anos o Senhor chamou ele para o arrependimento, até que Deus deu um basta. Até que Deus deu um basta e começou a passar ele por um segundo processo, que seria o processo da última colheita. De tudo que ele teve a oportunidade de se arrepender dos 7 anos que não se arrependeu. E aí o Senhor, a soberba e o orgulho não deixou. E aí o Senhor começou a trabalhar na vida dele de uma outra forma. E entregou ele aos seus próprios desejos, entregou ele às suas próprias concupiscências. E nisso ele se banhou no pecado. Nisso ele se entregou. E ali o Senhor começou a trabalhar, porque o Senhor não deixou o seu nome ser escarnecido. Porque muitas pessoas acabam sabendo, mas aquele líder pecou, mas aquele líder adulterou, e Deus não fez nada. Era como Eli e os seus filhos. Quantas vezes o Senhor se apresentou a Eli? Não só através de Samuel. Deus levantou o profeta, falou com ele antes. Deus falava com ele. E ele fazia vista grossa sobre o pecado que era ministrado na igreja, na casa do Senhor, no templo do Senhor. Ele fingia que não via porque eram os seus. Chegou uma hora, o povo de Israel se escandalizava. O povo de Israel sofreu. Mas enquanto Samuel não estava pronto, Deus não entrou com justiça sobre a vida, sobre a família de Eli. Eli teve oportunidade de arrependimento, mas ele não se arrependeu. Ele continuou com a mesma postura. Ele achou que ele poderia livrar os filhos dele da mão do Deus vivo. Ao invés de se posicionar, ao invés de corrigir, ao invés de dizer o que Deus estava dizendo para ele, para que ele se arrependesse, tivesse a oportunidade de arrependimento, ele não tomou tal atitude. E chegou uma hora que Deus desceu com a sua justiça e colocou tudo nos seus devidos lugares. Mas houve morte, houve sofrimento, houve dor. Não era necessário. Mas as pessoas, elas não se arrependem facilmente. Não entende a soberania de Deus. É como se o seu entendimento tivesse cegado. É como se a sua mente estivesse bloqueada. Para essa pessoa, por diversas vezes eu disse, se arrepende, deixa o seu mal. Deus tem o poder de te restituir. A Bíblia fala que se o justo por 7 vezes cair, por 7 vezes o Senhor levanta. Fala com o Senhor, porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus não desprezou a oração de Davi depois de ter caído com Betseba. A semente de Davi era mal naquele instante, mas pelo arrependimento que ele teve, Deus gerou o perdão e deu o filho da promessa, mesmo no meio de tantas circunstâncias. Então Deus não olha para o homem como nós vemos. A justiça nossa é como um trapo de imundície, mas a do Senhor é reta. E no meio de toda essa circunstância que essa pessoa passou, que foi envergonhada, que foi humilhada, ela não se arrependia, não se arrependia, não se arrependia. Mas através das orações e das sementes boas, o Senhor não permitiu que ninguém o matasse. O Senhor levou ele para um hospital, ele passou por um processo. Eu sei que ele teve a oportunidade de arrependimento, ali ele se arrependeu e Deus o recolheu. E o maior milagre da nossa vida é a salvação. E a gente vê o amor do Senhor, que mesmo o ladrão da cruz, naquele último instante, se arrependendo, Deus o alcançou. Meu esposo me disse agora esses dias isso, que nós não devemos ser como o ladrão da cruz. Todavia, porém, não se esqueça que mesmo que seja no último instante, o Senhor é longânimo. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Nós não precisamos, não é bom que nós esperemos o último instante de vida para se arrepender e ganharmos o céu desta forma. É bom que nós possamos gozar do que Deus tem para nós, sobre os planos dele. Que o legado que nós deixemos para as pessoas que nos rodeiam seja bom, de um bom exemplo, de uma boa vida. Mas o amor do Senhor em tudo nos supera. E eu quero ler mais uma palavra aqui para vocês, que há muitos anos Deus me deu, e é uma palavra que me impacta, me deixa assim impactada de uma forma muito séria, de entender o quanto Deus não perde o controle de nada.
No livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 14, diz assim, ó. Fique sabendo, com certeza, essa palavra está dizendo referente quando Deus faz uma aliança a Abraão, tá? Fiquem sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amoreus ainda não se encheu. Há uma medida. Deus, o seu amor é tão grande por nós e por toda a humanidade, que enquanto não enche a medida, essa medida aqui da iniquidade, o Senhor não entra em justiça. Existe uma medida. O Senhor tirou o povo, os cananeus, da sua terra e deu a Israel, com uma promessa feita a Abraão 400 anos antes. Porque ele disse assim, ó, daqui 400 anos o cálice da iniquidade estará cheio e aí sim eu vou lutar contra esse povo, mas ainda não encheu. Eles ainda têm muita oportunidade ainda. E Deus conhece o fim de todas as coisas. O nosso Deus é soberano. 438 anos, eu não sei, não vou saber precisar exatamente agora, mas 400 e poucos anos depois, Deus vai com a sua mão forte, através de Moisés, que nessa época nem tinha nascido, e tira o seu povo do Egito com mão forte. E o que ele prometeu a Abraão, ele cumpre, através de Moisés e em seguida através de Josué. Então a palavra do Senhor não cai por terra, ele não perde o controle, ele conhece as nossas gerações futuras, o nosso nome já estava escrito nas mãos dele desde a fundação do século, porém, como Adão, nós também temos o poder de escolher. Porque Adão também não foi feito como um robô, ele foi feito para escolher. Ele tinha essa oportunidade, tinha a árvore do bem e do mal lá, ele poderia comer ou não. E ele escolheu comer aquela semente má. Ele escolheu comer a semente da desobediência. E hoje, nós falamos, o pecado, amaldiçoado seja Adão, amaldiçoado seja Eva, porque pecou e porque nós pagamos por esse preço. Não, Jesus, quando ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, ele justificou a geração passada. Ele justificou Adão e Eva. E ele nos deu a oportunidade novamente, ele justificou a nós. E nos deu a oportunidade novamente de sermos o Adão não caído. E todos os dias nós temos a oportunidade de provar da semente. Escolher a semente boa ou escolher a semente má? O que eu devo comer, o que eu não devo fazer? No Velho Testamento foi tirado isso do homem. O pecado imperava. Mas a partir da cruz de Cristo, hoje eu decido. Se eu decidir morrer por ele, eu vou ter uma vida eterna. Eu vou ter uma vida de abundância. Foi o Senhor que nos prometeu. Eu quero ler a última palavra com vocês, que até foi lida hoje na igreja, no livro de Mateus 16, no capítulo 27, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, conforme as suas sementes. O lavrador sai a semear e ele leva o seu alforje. Nós, na nossa vida, enquanto peregrinamos aqui na terra, temos um alforje com sementes. E eu e você podemos escolher. Só que escolha bem, faça como o salmista Davi. Senhor, me ensina a contar os meus dias, me ensina a ter sementes boas, me ensina a ter atitudes diferentes. Porque a semente, ela não só serve para nós semearmos e um dia colhermos, serve para determinar quem somos. Porque se somos de Cristo, naturalmente escolhemos as sementes boas. É fácil escolher as sementes boas? Não é fácil.
mas é uma decisão. Se eu quero morar no céu, eu preciso escolher sementes boas. E se minha árvore estiver junto ao ribeiro, a água que me banha vai gerar em mim sementes boas. Mas ainda assim é possível que mesmo estando à beira do rio, eu ainda não produza sementes boas. Porque eu tenho o direito de escolha. E há muitos dentro da casa do Senhor, plantados junto a ribeiros, que decide ter uma semente ruim. As pessoas do seu trabalho não reconhecem você como mulher ou como homem de Deus. Não porque nós chegamos e falamos que somos evangélicos, ou somos cristãos, ou levamos... É até pior. Porque quando nós falamos que somos evangélicos, que somos cristãos, e não levamos a boa semente, escandalizamos mais e envergonhamos mais o nome do Senhor. Dentro do trabalho que eu tive como vendedora, como eu me decepcionei com as pessoas que se diziam cristãs. Dentro das igrejas, como eu me decepcionei com os homens que se falavam ser de Deus, e não que não eram, e não que não são. Mas as sementes, algumas boas, outras más. E aí acabavam escolhendo com algumas pessoas para quem semear. Ah, para esse eu dou um abraço, para esse eu dou o paz do Senhor, para esse eu cumprimento, mas para aquele não. Não precisa, não conheço. E às vezes nós deixamos de emanar Cristo para quem precisa, porque nós não conhecemos ou não é da posição que nos agrada. Nós julgamos as pessoas, mas não fomos escolhidos para julgar. Muitas vezes usamos a semente do julgamento. Até Samuel julgou. Quando ele foi para escolher na casa de Jessé um rei, ele julgou. Ele olhou pela aparência. Tinha muitos com cara de preparados, jeito de preparados, roupas de preparados, estatura de preparados, mas não estavam preparados. Quem estava preparado era uma criança, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Que Deus já sabia que ele ia errar, que ele teria a oportunidade. Assim como Deus sabia que Israel teria a oportunidade e que poderia escolher não amá-lo. Assim como Deus, quando deu seu filho, saberia que nem toda a humanidade o aceitaria ou se sujeitaria a morrer por ele na cruz, como ele morreu. Pegar sua cruz todos os dias e negar a si mesmo. Mas mesmo assim, ele decidiu amar. Ele decidiu se entregar. E não fez acepção de pessoas. E se nós queremos ser o espelho dele, e se as sementes nossas são as sementes que ele nos ensinou a ter, nós não fazemos acepção. Não temos a aparência dos que são e não somos. Não temos a aparência de piedade, mas somos falsos, porque a semente que está nas nossas mãos são boas. E nós vamos escolher a melhor semente a todos, entendendo que todos são semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Talvez não temos o patamar que um ou outro quer, mas isso não significa que a nossa semente é diferente. E por conta dessa acepção, muitas pessoas confundem aquele líder e acabam deixando de seguir a Cristo por conta de sementes más dentro da igreja. Algumas pessoas deixam de buscar um dia entrar numa igreja por conta de sementes más no serviço, no trabalho, ou como eu, que muitas vezes atendi pessoas que se falavam cristãs, mas as suas sementes eram feias, eram más. Sementes de soberba, sementes de orgulho, sementes de uma falsa humildade, dentro e fora da igreja. Então, o que determina, foi o que o pastor hoje disse, não é se você vai à igreja ou não, é se você é a igreja. E se você é a igreja, você leva um nome. E você precisa se preocupar com o nome que você carrega. Se o nome que você carrega é o de Cristo, e se você tem orgulho disso, se você ama Ele verdadeiramente sobre todas as coisas, que a tua semente seja escolhida da forma correta, porque quem escolhe é você. E não se engane o homem. De Deus ninguém zomba. Todas as sementes que você semear, quer sejam boas, quer sejam más, você vai colher. E não é do céu, é aqui na terra. Então, cuidado
Cuidado com o que nós semeamos. Eu me preocupo com isso todos os dias. E peço perdão porque eu já semeei o orgulho, já semeei a soberba, já semeei o entendimento que eu achava que era correto e não era. Semeei muitas coisas, mas eu busquei recolher essas sementes e busco até hoje. E quando eu vejo que uma sementinha está querendo nascer, ou se ela saiu da minha boca, semente errada, e o Espírito Santo me constrange, rapidamente eu busco recolhê-la. Porque não vale a pena eu viver como os que são e não ser. Porque a salvação é eterna. A vida que eu quero é a vida eterna. Qual a vida que você quer? É a eterna? Então cuide com as tuas sementes. Hoje você tem a oportunidade como Adão. A árvore do bem e do mal está ali, no jardim. Você pode escolher comê-la ou não. Você pode escolher semear coisas boas ou coisas ruins. No seu alforje existem as duas sementes. Mas não se engane. Se preocupe. Que não importa se você faça algo às ocultas, que você defame o seu irmão às ocultas, que você desmoralize às ocultas. Um dia você vai colher cada sementinha sua. Se preocupe em semear o que é bom, para que quando venham os maus dias, você tenha o conforto de ter sementes, de ter uma colheita abençoada, de ter uma colheita de conforto, de ter pessoas ao seu lado que os ame de verdade. E isso faz toda a diferença. Cuide com tudo que você for semear, quer seja na vida do seu esposo, quer seja na vida da sua esposa, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, quer seja com qualquer ser humano, até com um animalzinho. Cuide com o que você semeia, porque se temos Cristo dentro de nós, tudo que nós semeamos emana amor, e não é um amor falso, é o amor de Cristo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que ela sirva de reflexão para as nossas vidas, porque é uma preocupação que eu tenho. E espero que, para você que não tinha essa preocupação, que a partir de hoje seja uma preocupação. Essa pessoa que eu conheci morreu nova, mas eu sei que foi alcançada por Deus. Eu sei que o Senhor justificou, mas poderia ter vivido uma vida melhor. Poderia ter vivido uma vida mais plena. Poderia ter deixado um legado melhor. Mas em tudo teve a salvação. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu quero orar com vocês. Não esqueça de ativar o sininho, de compartilhar essa palavra, as outras. Porque hoje, se eu estou aqui trazendo essa palavra para você, é porque eu estou debaixo de uma ordem de Deus. Não é porque eu gosto, porque eu decidi ou porque eu quero. Eu tenho certeza que muitos também que fazem trabalham da mesma forma no reino, como eu estou fazendo hoje, têm a mesma responsabilidade. Então, que essa palavra alcance o maior número de pessoas possível, que seja uma palavra que seja ministrada aos 4 cantos da terra. E para isso, depende de você. Você que ouviu que Deus colocou no seu coração, compartilhe com outras pessoas. Para que essa reflexão não fique só no seu coração, não seja egoísta, mas que venha atingir as nações, que venha atingir povos, que venha trazer uma renovação de um evangelho verdadeiro, do evangelho de Cristo. Nós somos a igreja. Seja a igreja ministrando coisas boas na vida das pessoas. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu me coloco mais uma vez na tua presença. Quero te agradecer por esta palavra, que ela sirva de reflexão no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Não se aparte de nós e que a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, seja renovada todos os dias na nossa vida. Obrigado por todos a quem o Senhor levanta para interceder por nós, porque eu sei que a oração do justo muito vale em seus efeitos e alcança muitas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho da Paz.
Oh Deus, levanta intercessores, levanta pessoas que clamam, Senhor, levanta aqueles que levam a palavra, levanta, Senhor. Eu sei que a geração de Eli, hoje o Senhor me disse isso, e eu sei, Senhor, que a geração de Eli, ela está sendo, foi determinado o fim dessa geração. E está nascendo, Senhor, a geração de Samuel, dos profetas que são sinceros e estão preocupados em ouvir verdadeiramente a sua palavra. Não só dos que estão interessados em comer a lã da ovelha, de se cobrir com a lã, de comer a gordura da ovelha, somente de explorar e de manipular a sua noiva, mas tem aquele que tem o compromisso de dizer a verdade, Senhor, um evangelho puro. Chegou o tempo de o Senhor levantar a geração de Samuel, Senhor, e que a tua justiça seja feita sobre a geração de Eli, Senhor, porque muitos pereceram, há muitos que não vão à igreja mais, Senhor, por conta de uma geração, Senhor, corrupta dentro dos altares. Mas eu sei que a sua justiça veio e está prestes a ser derramada dia após dia sobre a todos aqueles que não querem um compromisso real com o teu evangelho, e que a palavra seja pregada da forma que o Senhor determinou, através do exemplo que é Jesus, que todos venham morrer por ele, logo que ele morreu por todos. Este é o nosso papel, Senhor. Nos ensina, porque aquele que quer ganhar a vida, Senhor, perde, mas aquele que se decide perder a sua vida, com certeza, esse a ganhará, porque a nossa vida não é aqui, a nossa vida é eterna. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, te agradeço pela vida, pela saúde, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Um beijo a todos.